Você já se pegou reagindo de forma exagerada a algo e depois se perguntou: por que eu fiz isso? Já sentiu raiva de alguém por um comportamento que no fundo você mesmo já teve? Jung descobriu que todos nós carregamos um lado oculto, uma parte da nossa personalidade que reprimimos, negamos ou simplesmente fingimos que não existe. Ele chamou isso de a sombra. A sombra é composta por tudo aquilo que consideramos inadequado ou inaceitável em nós mesmos. São traços de personalidade, impulsos e desejos que escondemos, seja porque a sociedade nos ensinou que eles são errados ou porque não queremos encará-los. Mas o problema é que aquilo que negamos não desaparece. Pelo contrário, se manifesta de formas que não conseguimos controlar, e o pior, quanto mais reprimimos esse lado obscuro, mais ele domina nossa vida sem que percebamos. Ele se esconde em nossas reações impulsivas, nos julgamentos que fazemos dos outros e até nas escolhas que repetimos sem entender o porquê. Mas será que é possível enxergar e integrar esse lado oculto? Como reconhecer a sombra antes que ela tome o controle? Hoje, vamos explorar o que Jung revelou sobre esse conceito e como entender sua sombra pode transformar sua vida. A sombra, segundo Jung, é a parte da nossa psique que contém tudo aquilo que não queremos reconhecer em nós mesmos. São traços de personalidade, desejos reprimidos, medos, impulsos e até talentos não explorados. Desde a infância, aprendemos que certas emoções e comportamentos são indesejáveis. Somos ensinados a reprimir sentimentos como raiva, inveja e egoísmo para sermos aceitos pela sociedade. Mas essas emoções não desaparecem. Elas ficam armazenadas no inconsciente, moldando silenciosamente nossas atitudes e decisões. A sombra se forma quando negamos aspectos de quem realmente somos. Quanto mais tentamos esconder certos traços, mais eles ganham força dentro de nós. Por isso, muitas vezes, aquilo que mais criticamos nos outros é exatamente o que negamos em nós mesmos. Jung percebeu que a sombra não é apenas negativa, ela contém também qualidades e potenciais que ignoramos. Muitas pessoas reprimem sua criatividade, seu poder de liderança ou sua autenticidade por medo do julgamento. A sombra não é apenas o lado obscuro, mas também a parte esquecida da nossa identidade. O problema surge quando negamos essa parte por completo. Quanto mais tentamos esconder a sombra, mais ela se manifesta de maneira destrutiva. Ela pode surgir em explosões de raiva, em comportamentos autossabotadores e até mesmo em doenças psicossomáticas. Mas como podemos reconhecer essa parte oculta da nossa psique? Como saber quando estamos sendo dominados pela sombra? No próximo capítulo, vamos explorar como a sombra se manifesta no dia a dia e como identificar seus sinais antes que ela tome o controle. Muitas pessoas acreditam que sua sombra está bem escondida, trancada no inconsciente, mas, na realidade, ela se manifesta constantemente no nosso comportamento, nas nossas reações e até nos julgamentos que fazemos dos outros. Uma das formas mais comuns em que a sombra aparece é através da projeção psicológica. Isso acontece quando atribuímos a outras pessoas características que, na verdade, pertencem a nós mesmos. Se alguém critica excessivamente a arrogância dos outros, pode ser porque tem medo de reconhecer sua própria necessidade de ser visto e valorizado. Se sente raiva de pessoas autoritárias, pode ser porque tem dificuldade em assumir o próprio poder e impor limites. Outro sinal claro da influência da sombra são reações exageradas e impulsivas. Sabe quando uma situação pequena desperta uma emoção intensa, como raiva ou vergonha? Esse é um indicativo de que a sombra foi ativada. Algo dentro de nós está tentando emergir, mas em vez de reconhecermos, reagimos de maneira descontrolada. A sombra também se manifesta em comportamentos autossabotadores. Pessoas que têm medo do fracasso, por exemplo, podem inconscientemente boicotar suas próprias oportunidades. Quem tem dificuldade em aceitar elogios
pode carregar uma sombra que associa autoestima com arrogância. Essas atitudes não são conscientes, mas surgem como uma forma de manter aspectos reprimidos fora da superfície. Outro exemplo comum da sombra no dia a dia é quando sentimos atração ou repulsa intensas por alguém. Muitas vezes, nos sentimos fascinados ou incomodados por pessoas que carregam qualidades que negamos em nós mesmos. Se admiramos muito a liberdade de alguém, pode ser porque reprimimos nosso próprio desejo de nos libertarmos de regras e expectativas. A sombra está sempre tentando se manifestar, seja através de emoções intensas, de julgamentos sobre os outros ou de padrões repetitivos na nossa vida. Mas será que ela também influencia nossos relacionamentos e decisões? No próximo capítulo, vamos explorar como a sombra afeta nossas relações e nos faz atrair situações que reforçam aquilo que tentamos evitar. Muitas pessoas acreditam que sua sombra está bem escondida, trancada no inconsciente, mas, na realidade, ela se manifesta constantemente no nosso comportamento, nas nossas reações e até nos julgamentos que fazemos dos outros. Uma das formas mais comuns em que a sombra aparece é através da projeção psicológica. Isso acontece quando atribuímos a outras pessoas características que, na verdade, pertencem a nós mesmos. Se alguém critica excessivamente a arrogância dos outros, pode ser porque tem medo de reconhecer sua própria necessidade de ser visto e valorizado. Se sente raiva de pessoas autoritárias, pode ser porque tem dificuldade em assumir o próprio poder e impor limites. Outro sinal claro da influência da sombra são reações exageradas e impulsivas. Sabe quando uma situação pequena desperta uma emoção intensa, como raiva ou vergonha? Esse é um indicativo de que a sombra foi ativada. Algo dentro de nós está tentando emergir, mas em vez de reconhecermos, reagimos de maneira descontrolada. A sombra também se manifesta em comportamentos autossabotadores. Pessoas que têm medo do fracasso, por exemplo, podem inconscientemente boicotar suas próprias oportunidades. Quem tem dificuldade em aceitar elogios pode carregar uma sombra que associa autoestima com arrogância. Essas atitudes não são conscientes, mas surgem como uma forma de manter aspectos reprimidos fora da superfície. Outro exemplo comum da sombra no dia a dia é quando sentimos atração ou repulsa intensas por alguém. Muitas vezes, nos sentimos fascinados ou incomodados por pessoas que carregam qualidades que negamos em nós mesmos. Se admiramos muito a liberdade de alguém, pode ser porque reprimimos nosso próprio desejo de nos libertarmos de regras e expectativas. A sombra está sempre tentando se manifestar, seja através de emoções intensas, de julgamentos sobre os outros ou de padrões repetitivos na nossa vida. Mas será que ela também influencia nossos relacionamentos e decisões? No próximo capítulo, vamos explorar como a sombra afeta nossas relações e nos faz atrair situações que reforçam aquilo que tentamos evitar. A maioria das pessoas tenta ignorar ou reprimir sua sombra, acreditando que esse lado oculto da personalidade deve ser combatido. Mas, para Jung, esse é um erro. A sombra não deve ser negada, mas integrada. Somente quando reconhecemos essa parte oculta de nós mesmos, podemos nos tornar verdadeiramente autênticos. Integrar a sombra significa aceitar que somos seres completos, com luz e escuridão, forças e fraquezas. Quando nos recusamos a ver um lado nosso, ele continua agindo sem que tenhamos controle. Mas quando o trazemos à consciência, podemos usá-lo de maneira saudável. O primeiro passo para integrar a sombra é observar padrões de comportamento. Quais atitudes das outras pessoas mais te incomodam? O que você julga como inaceitável? Essas respostas podem revelar aspectos da sua própria sombra que você ainda não reconheceu. Outro exercício importante é analisar suas reações emocionais intensas. Se algo provoca uma resposta exagerada em você, seja raiva, inveja ou medo, pode ser um sinal de que essa emoção está conectada a algo reprimido no seu inconsciente. Escrever sobre essas reações em um diário pode ajudar a identificar padrões ocultos. Perguntar-se:
Por que isso me incomoda tanto? Ou o que essa emoção está tentando me mostrar pode trazer à tona aspectos da sombra que precisam ser integrados. Outra ferramenta poderosa é a prática da autoaceitação. Muitas vezes, tentamos ser uma versão idealizada de nós mesmos, negando aspectos que consideramos fracos ou vergonhosos. Mas a verdadeira autenticidade vem quando aceitamos todas as partes do nosso ser, sem medo ou culpa. A sombra não é inimiga. Pelo contrário, ela pode conter qualidades poderosas que negamos por medo do julgamento. O que hoje parece um defeito pode, na verdade, ser uma força oculta. A raiva reprimida pode se transformar em assertividade. O medo pode ensinar prudência. A timidez pode esconder uma grande capacidade de observação. No próximo capítulo, vamos concluir essa jornada com uma reflexão sobre o poder da sombra na construção da nossa identidade e um desafio para que você coloque esse conhecimento em prática. A sombra faz parte de todos nós. Ignorá-la não a faz desaparecer, apenas permite que ela atue sem controle, sabotando nossas relações, nossas escolhas e nossa percepção de nós mesmos. Jung nos ensinou que o autoconhecimento não é apenas sobre reconhecer qualidades, mas também sobre aceitar nossas imperfeições. O verdadeiro crescimento acontece quando paramos de fugir da sombra e começamos a escutá-la. Agora te convido a refletir quais comportamentos dos outros mais te incomodam, que padrões negativos se repetem na sua vida, que emoções reprimidas você evita encarar. Para colocar esse conhecimento em prática, proponho um desafio. Nos próximos dias, observe suas reações. Sempre que sentir uma emoção intensa, seja raiva, medo ou irritação, pergunte-se: isso diz mais sobre mim do que sobre o outro? Se quiser compartilhar suas descobertas, deixe um comentário. Às vezes, falar sobre isso nos ajuda a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. A sombra não é um inimigo a ser derrotado, ela é um portal para o seu verdadeiro eu.